que eu queria dar um título para essa mensagem é: você é do grupo de risco? Você faz parte do grupo de risco? Existem algumas expressões que não eram habituais no nosso vocabulário até o início do ano, e agora já se tornaram comuns, né? Você já tem ouvido e falado, e uma dessas expressões é grupo de risco, que é uma expressão usada para classificar pessoas que reúnem alguma condição que aumenta o risco de agravamento do quadro clínico, caso você tenha contato e venha se contaminar com o coronavírus. E uma pessoa que faça parte do grupo de risco do coronavírus, ela está mais suscetível a agravamento do seu quadro de saúde e até mesmo, né, de vir a óbito. A Universidade de Oxford, na Inglaterra, ela fez uma análise de dados de 17 milhões e 200 mil pessoas que foram contaminadas pelo vírus. Então, assim, uma massa de dados bastante grande. Dessa massa de dados, quase 11 mil pessoas vieram a óbito. E eles concluíram que existem 4 fatores principais que podem levar ao agravamento do quadro clínico de quem contrai o vírus. Inclusive, pode levar a óbito, são os principais fatores encontrados nas pessoas que vieram a óbito e aquelas que foram internadas e precisaram de tratamento um pouco mais cuidadoso, mais intenso. E esses 4 fatores são idade, pessoas idosas. O primeiro fator é idade, né, uma idade mais avançada, no caso, acima de 60 anos, nem tão avançada. O segundo fator é obesidade, é aquele que está um pouquinho acima do peso, ou bastante acima do peso. O terceiro fator, diabetes, pessoas que têm diabetes. E o quarto fator é asma grave. Existem outros, né, problemas cardíacos, enfim, tem outros problemas, a hipertensão, mas eles elencaram esses 4 como os principais, né, fatores de risco para quem contrai a Covid. Eu queria destacar algumas coisas que eu tenho visto, que eu vi, né, durante essa noite, pesquisando, e que eu já venho lendo e me informando durante esse tempo, coisas que você já tem se informado, mas são assuntos que têm levado pânico ao planeta Terra de uma maneira geral. Muitas pessoas estão completamente apavoradas porque só ouvem notícias negativas em relação à pandemia nesses dias. E até as pessoas que acabam contraindo o vírus, elas sofrem críticas e discriminação como se fossem culpadas de alguma coisa muito danosa, grave e ameaçadora. Então, até dentro do ambiente familiar, uma pessoa contraiu o vírus, gente, ela está lá, ela não está vendo o vírus é um negócio invisível, ela não sabe onde tem, onde não tem, não sabe onde pega, onde não pega. A maior parte das pessoas que pegaram não sabem aonde tiveram contato e onde contraíram, mas, enfim, quando alguém pega, parece pior do que está endemoniado. As pessoas repelem, né? E condenam quem pegou, como assim, você é uma ameaça para mim, é uma ameaça para minha família, e realmente as pessoas estão sofrendo discriminação quando acabam contraindo, né, o vírus. Eu entendo, né, por tudo que a gente tem visto e ouvido, que nós deveríamos estar tratando essa questão de uma maneira um pouco mais natural, como sempre foi feito em relação a pandemias anteriores, né, como foi com H1N1 e tantos outros casos que o mundo já passou. Né, porque até o que tem me convencido em todas as informações que eu tenho visto é que, enquanto existir um número de pessoas suscetíveis à contaminação, o vírus ele vai se propagar, ele segue um ciclo, né, ele vai se expandir. Existem pessoas suscetíveis, ele vai encontrar as pessoas e ele vai se instalar nelas, até que gere imunidade, né? Enquanto não tiver uma imunidade, né, massiva no planeta Terra, ele vai se espalhando, porque ele é contagioso e bastante contagioso. E não é
nem a máscara e nem o isolamento social que vão impedir a circulação. Pode até retardar, dificultar um pouquinho, mas impedir não impede, ele vai continuar avançando, né? Existem vários estudos estatísticos que provam que a maior parte das pessoas que se contaminaram trancafiadas, né? Dentro de casa. Isso aí é mais do que já demonstrado em muitos lugares. Então, talvez só quando houver uma vacinação em massa e que venha uma boa vacina, né, que você possa confiar, ou a imunização do rebanho, que é quando um grande número de pessoas já estiverem contaminadas e desenvolverem anticorpos, e aí o vírus ele fica com barreiras, ele não tem mais para onde circular, porque vai para cá, não está mais suscetível, vai para lá, não está mais, vai para lá, não vai estar, então ele para de circular e a pandemia ela vai cessar dessa maneira. Então é muito provável, eu estou dizendo provável, que mais de 50% da população mundial vá contrair o vírus. Enquanto não tem imunização por uma boa vacina, ele vai propagando, então você vai ainda ouvir falar de muita gente perto de você que vai contrair o vírus. Mais de 50% da população mundial, né? Alguns dizem que precisa ter aí mais de 80% de contágio para poder formar a barreira, né, da imunização de rebanho. Enfim, eu não quero ter o vírus, nem que seja, se tiver, que seja assintomático, né, porque e que eu fique sabendo bem depois. Por que eu não quero ter o vírus? Eu não quero estar no grupo que vai pegar. Porque eu não quero ficar isolado 15 dias, gente. Eu não me isolei nenhum tempo e eu não quero ficar isolado 15 dias. E eu não quero que você pegue, nem para você não ficar preocupado e para você também não ter que ficar isolado, lá enfornado durante 15 dias. Mas a maior parte da população nem deveria estar preocupada com esse vírus, porque a taxa de mortalidade, de fato, ela é baixa, né? Pessoas abaixo de 60 anos de idade que contraem o vírus e que têm manifestação de sintomas, é só 0,3% que evoluem para óbito. Ou seja, é uma taxa baixa, assim, daqueles que manifestam, né, os sintomas do vírus e que tem menos de 60 anos, assim, um entre 300 e tantos, que vai evoluir para óbito. Acima de 60 anos de idade, já aumenta, né, cerca de 6% das pessoas que tiveram e manifestaram, né, o vírus, acima de 60 anos, vem a óbito. Quando você tem mais de 80 anos, esse número já sobe para cerca de 13%, ou seja, 13% dos enfermos com mais de 80 anos acabam indo a óbito quando contraem o vírus. Ou seja, não é um percentual alto, mas para cada pessoa que morre é 100%. Então, lógico, tem que cuidar, e especialmente as pessoas que fazem parte de grupo de risco, ok? E a Universidade de Oxford, nessa pesquisa científica, nesse tratado que eles fizeram, com tantos casos, eles concluíram que esses 4 fatores. Então, vamos dar uma olhadinha rapidamente por que cada um desses fatores, né, fazem com que as pessoas evoluam, talvez com maior gravidade, né, no caso da infecção. Então, para os idosos, né, segundo essa pesquisa de Oxford, pessoas com mais de 80 anos, presta atenção, mais de 80 anos, elas têm centenas de vezes mais possibilidade de morrer do que pessoas com menos de 40. Entre uma de 40 e uma de 80, a de 80, se pegar, a de 40 pegar, assim, são centenas que vão morrer com mais de 80 para morrer uma, né, com menos de 40 anos. Na Inglaterra, 90% dos óbitos aconteceram com pessoas de mais de 60 anos de idade. Aqui em Campo Grande eu não vi os dados de hoje, eu vi os dados de ontem, né, e os dados de ontem, até ontem à noite, tinham registrado 61 óbitos, dos quais 54 eram de pessoas acima de 60 anos de idade. Dos 7 que tinham menos de 60 anos de idade, tinha um com 59, outro com 53, 51, uma parte já com mais de 50 também, né? E isso
também acaba confirmando os números da Inglaterra, de Oxford, né, aqui em Campo Grande, porque 88,5% das pessoas que morreram em Campo Grande tinham mais de 60 anos de idade. E daqueles 7 que tinham menos, só um não fazia parte de nenhum grupo de risco, pelo menos registrado. 61 pessoas morreram. E uma pessoa com 51 anos não constava de nenhum grupo de risco, não tinha alguma confirmação de problema de saúde pré-existente que pudesse levar ao agravamento. Agora, os idosos, por que eles são mais suscetíveis ao agravamento? Por causa das alterações naturais no seu sistema imunológico. À medida que você vai envelhecendo, o seu sistema imunológico ele vai se complicando, ele vai deixando de funcionar corretamente por causa da idade. É decorrente do envelhecimento das suas células, do seu corpo, do seu organismo. Então, com o avançar da idade, o sistema imunológico ele não tem mais a mesma eficácia, não protege mais da mesma maneira o seu corpo dos vírus e das bactérias. Uma criança, um bebê, ela desenvolve o sistema imunológico à medida que ela vai tendo contato com terra, ela vai desenvolvendo, e precisa desse contato com a impureza para poder se proteger, gerar anticorpos para se defender das coisas que podem causar algum tipo de enfermidade. E assim, o nosso corpo funciona assim. Então, por que as crianças não estão tendo problema? Porque o sistema imunológico das crianças, para esse vírus, é muito forte. Está funcionando. E para os idosos já não. O segundo fator é a obesidade. A obesidade, como fator de risco, você pode pegar os números das pessoas abaixo de 60 anos de idade que vieram a óbito, não são idosas e vieram a óbito. Mais da metade eram obesas. Então, qual o principal fator de risco para uma pessoa jovem? Obesidade. 57% das pessoas com menos de 60 anos que vieram a óbito, elas tinham problemas sérios com obesidade. E não existe obeso saudável, gente. Entenda isso, que todo aquele que é obeso, independe da idade, ele não é saudável. A obesidade já é um problema de saúde. Só o fato da pessoa ser obesa, ela já tem um problema de saúde, porque o tecido adiposo, ele fragiliza o sistema imunológico. Já não funciona bem, ele já tem uma tendência à inflamação muito maior do que uma pessoa não obesa, porque a obesidade causa, o obeso ele já está inflamado. Então, os vírus e bactérias, eles podem gerar inflamações muito mais graves. O terceiro fator são os diabéticos, Por quê? Porque quanto mais glicose você tem na corrente sanguínea, também menos capacidade de defesa tem o seu sistema imunológico, porque a glicose em excesso no seu sangue, o que ela faz? Ela compromete os vasos sanguíneos e dificulta a passagem das células de defesa. Então, se seu sistema imunológico é como um quartel que ele envia os seus soldados para combater o inimigo que está te atacando. E ele precisa de vias para poder circular, para poder ir até onde está o problema. E quando você tem muito açúcar no sangue, os seus vasos sanguíneos eles são prejudicados e eles dificultam a passagem dessas células de defesa do seu organismo, ou seja, seu sistema imunológico ele fica baixo para todo diabético. O quarto fator, asma grave. Bom, o asmático, ele já tem problema respiratório natural. Já tem dificuldade com a respiração. E o coronavírus, ele pode atacar com infecção pulmonar e levar a uma reação inflamatória grave. É uma das características da ação da Covid, da doença causada pelo vírus. Ele evolui, em muitos casos, para uma síndrome respiratória aguda grave. Vai ter insuficiência respiratória, baixa saturação de oxigênio, e quando você não tem oxigênio no corpo, você morre. O oxigênio não tem que estar só no pulmão, o oxigênio tem que estar em todo o corpo.
e a falta dele pode levar uma pessoa a óbito. Então, quem faz parte do grupo de risco, tem um desses 4 fatores, vai morrer? Não, gente, claro que não. Quem diz que sim é o William Bonner, a Globo. Mas não é verdade, né? Existe um percentual que não é alto, um percentual que é baixo de pessoas que sim, né, podem evoluir para o óbito. A mídia quer que você acredite que todo mundo que pegar a Covid vai morrer. E não é verdade. Se todas as pessoas do planeta estivessem sendo testadas, estaria provado que menos de 1% das pessoas que contraem, elas vêm a óbito, bem menos de 1%. E aqueles que não fazem parte do grupo de risco, esse percentual é menos de 0,05%, porque mais de 95% das pessoas que vêm a óbito, elas pertencem ao grupo de risco, tem algum daqueles fatores de risco. Então, a pessoa jovem que não tem nenhum daqueles fatores, ela é muitíssimo difícil, né, de ela evoluir no seu quadro, né, negativamente e vir a óbito. Agora, esse assunto, você já está ouvindo demais por aí. Você não vem na igreja para ouvir isso. Até porque eu nem sou cientista nessa área, não sou médico, né, e não sou uma autoridade. Eu estou reproduzindo coisas que eu estou lendo, né, coisas que eu tenho pesquisado. Mas qual é a relação? Se você veio aqui para ouvir uma mensagem baseada na palavra de Deus sobre coisas espirituais, qual a relação entre essas coisas? Deixa eu dizer para você que existe uma relação muitíssimo alta entre as coisas naturais e as coisas espirituais. Os nossos dias são dias essencialmente espirituais. Essa pandemia e as coisas que estão acontecendo em relação à pandemia, elas têm um caráter, uma natureza espiritual muito alto, tem uma mensagem espiritual elevadíssima que nós precisamos entender. Tudo o que acontece no mundo natural é sombra das coisas espirituais. Então, existem coisas acontecendo no mundo espiritual e estão se manifestando no mundo natural. Agora, o que eu quero realmente trazer para você é uma correlação de coisas espirituais, de grupo de risco espiritual, com um grupo de risco do coronavírus. O perigo, e você precisa entender isso, o perigo da morte e da condenação eterna é muito maior do que o perigo de morte pela Covid-19. Infelizmente, parece que as pessoas não estão entendendo isso, elas têm muito mais medo, eu digo até os crentes, têm muito mais medo de contrair o vírus do que de ir para o inferno. Sabe que tem pessoas que chegam assim, estão tão apavoradas que elas chegam no posto de saúde e com algum sintoma do Covid, e aí, assim, chega e fala para o médico, né, que está atendendo lá, olha, por favor, isso aí não é Covid não, né? As pessoas chegam lá infartada. E falam, não é Covid, né? Não é Covid. Não, é só um infarto, tudo bem. Ai, graças a Deus que não é Covid, é só um infarto. Está nesse grau, gente. As pessoas estão assim, confusas por causa de tanta desinformação. E eu quero destacar uma outra questão, então, assim, que existe um grupo de risco espiritual que se assemelha muito ao grupo de risco natural. Eu não tenho medo da Covid, do coronavírus, porque eu não tenho medo da morte. Crente não pode ter medo de morte, gente. A Bíblia diz que a morte é ganho para o crente. Que Deus tem prazer na morte dos santos. Deus não tem prazer em coisa ruim, Deus só tem prazer em coisa boa. E morrer, para mim, é ganho. Então, eu não tenho medo de morte, eu sei para onde eu vou. Se o crente tiver medo de morte, ele está com um problema. Né? Ele está com um problema na fé, no entendimento doutrinário, ou ele está com um problema ainda mais grave, que ele está seriamente ameaçado de não ter a vida eterna. Então, não é para o crente nenhum ter medo de morte. Mas existe uma similaridade, né, entre os dois grupos aqui que eu quero tratar dela agora. Né? Ambos fazem
oferecem risco de morte, uma natural e outra espiritual, de uma condenação eterna. Então, vou pegar os mesmos 4 fatores que podem levar ao agravamento até a morte de uma pessoa contaminada pelo coronavírus. Né? Quais são os fatores? Idade. Né? Uma pessoa que já está de idade avançada. E sabe que é um grupo de risco espiritual o crente espiritualmente velho. Como assim? Crente espiritualmente velho. Aquele que já tem 50, 60 anos de crente, ele corre mais risco de ir para o inferno? Não. Porque a velhice espiritual não se mede por anos de vida. A velhice espiritual se mede por alguma coisa que se desgasta, que vai morrendo, que vai apagando na vida da pessoa, do crente. Todo crente, ele que já assim viveu muito, ele corre um risco, né, de ir esfriando na fé. E hoje existem muitos crentes que já aposentaram da fé. São crentes de pijama. Né? Crente que já botou chinelão, que já botou pijama, que assim, já está aposentado. Né? Sou crente, mas sou um crente aposentado. Vai na igreja? Vai na igreja. Né? Tem ainda o linguajar do evangeliquez? Sim, tem o linguajar do evangeliquez, da paz do Senhor e todas essas coisas. Né? Sabe os hinos, sabe o louvor, né? Conhece uma boa parte da palavra de Deus, mas já está aposentado. Aposentou da fé, já não lê mais a Bíblia, porque acha que já sabe tudo. Não tem mais disposição para ler a Bíblia, né? Não tem mais disposição para orar, não tem mais disposição para jejuar, já abandonou o primeiro amor. Morreu o primeiro amor. E espiritualmente, está morto. Semelhantemente, aquilo que você vê na Bíblia quando fala a respeito do tabernáculo. Lembra o tabernáculo quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo lá no deserto? Ele fez e a glória de Deus veio e encheu. E o tabernáculo era o centro da adoração e da manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. Mas um dia o tabernáculo foi parar lá em Shiló. E ali permaneceu por mais de 350 anos. E ele foi envelhecendo, ficando roto. A tenda, o couro, o tecido e todas as coisas foram perdendo seu vigor, foram se desgastando, e aquilo que era aparente físico também estava acontecendo no mundo espiritual. O tabernáculo estava envelhecendo, e tudo aquilo que se fazia ali continuou sendo feito, as tradições foram mantidas, mas só religiosamente. Virou pura tradição, perdeu a vida e a glória de Deus foi embora daquele lugar e acabou-te. A glória de Deus abandonou o tabernáculo de Shiló, que até a arca da aliança foi arrancada e foi levada embora. Foi roubada. Sabe que existem muitos crentes que estão igual ao tabernáculo lá em Shiló. Envelheceu e não tem mais glória e não tem mais vida e acabou-te. Eu acredito assim que o crente novo ele tem muito menos perigo, né, da condenação eterna do que o crente que envelheceu espiritualmente. Por quê? Porque o crente novo ele está vivendo o primeiro amor, ele acabou de ter um contato com Jesus, com a salvação, recebeu o poder da salvação, foi visitado pela salvação do Senhor Jesus, conheceu a cruz, conheceu o sangue de Jesus, conheceu o Espírito Santo e está no vigor, está na alegria. É que nem um bebê, uma criança nova que nasceu agora e ela está desenvolvendo seu sistema imunológico. Está desenvolvendo força, enquanto que o idoso está perdendo força do sistema imunológico. Então me preocupo muito mais, né, com o crente velho espiritualmente do que com o crente jovem. O crente jovem, eu acho que ele tem muita coisa ainda que ele vai aprender. Mas ele está conectado, ele está ligado, ele não está morto. Já aquele que envelheceu corre sério risco de uma morte espiritual verdadeira e eterna. O outro fator é a obesidade. E também tem muito crente que está espiritualmente obeso. É possível ficar obeso? Ixi, claro que é possível ficar obeso espiritual. Como é que é o crente obeso? É aquele crente que só come. Como é que você fica obeso? Comendo, não é? Para você ficar obeso tem que comer.
Comer bastante, come, e tem uma vida sedentária, não gasta. Come e não gasta para ver o que vai acontecer. Você vai expandir a tenda. E tem muito crente que está assim, né? Comendo, recebendo, vai em congresso, vai em seminário, e só recebe. Parece frango na granja. Já viu como é que é o frango na granja? Enquanto a luz está acesa, o bicho está comendo, está engordando. Agora, por que dão tanta ração para o frango na granja? Para ele engordar mesmo, engordar rápido, para morrer logo também. Aquele que é criado solto, né, que corre para lá e para cá, aquele lá ele nunca vai ficar gordo. E não vai morrer logo também. Então, o crente que não exercita, não põe em prática aquilo que recebe, que só ouve, só quer receber, mas não serve o reino de Deus, ele acumula, fica gordo, doente espiritualmente. E voltando lá para Shiló, vocês lembram quem era o último sacerdote de Shiló? Eli. Que depois Samuel, né, cresceu ali, mas Samuel depois até ele se mudou de Shiló. E Eli era um sacerdote que, quando você começa a ler primeiro livro de Samuel, quando Ana vai até o tabernáculo em Shiló para orar para ter um filho, que depois foi Samuel, é a primeira vez que menciona o sacerdote Eli. O que Eli estava fazendo? Sentado. Ana estava ali buscando a Deus e Eli estava sentado. A última vez que a Bíblia menciona Eli, o que Eli está fazendo? De novo ele está sentado. Só que agora, dessa última vez, ele está gordo, velho e cego. E aí ele morre. Porque quando ele sabe que a glória foi embora, que a arca da aliança foi roubada e que seus filhos morreram, aí ele cai da cadeira, literalmente, quebra o pescoço e morre. Morreu, velho, gordo e cego. Sabe, tem muitos ministérios que estão assim, até começaram bem. Mas aí só engordar, crescer, engordar, é tudo para si, é tudo para dentro. Não serve o reino, não serve a sociedade, não serve as pessoas, não serve a cidade, só quer engordar, perde a visão, envelhece e morre cego. Nem sabe, é como a igreja lá de Laodiceia, né? Pensa que está tudo bem, que não falta nada. Aliás, estou bem gordinho. E nem sabe que está pobre, cego, nu, doente, espiritualmente doente. E o terceiro fator é o crente, né, diabético espiritual. Como assim, pastor? Tem crente que é diabético espiritual? Claro que tem. Não olhe ao lado porque não estão aqui hoje. Amém? Mas o crente, ele diabético espiritual, é aquele crente que ele recebeu o sangue de Jesus. Né? Ele teve um encontro com a salvação, aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, mas ele tem um problema. Que é o sangue só para lavar. Mas o sangue, se você for provar o sangue, ele não tem um gosto bom. O sangue tem gosto de morte. A vida está no sangue, mas também quando ele é derramado, ele dá a sensação, o cheiro de morte. E o sangue de Jesus, ele tanto é para nos lavar, como para nos levar para um lugar de morte do eu. Assim como Jesus morreu na cruz, eu preciso também tomar minha cruz e morrer. Mas a maior parte dos crentes, eles não querem a morte do eu. E a mensagem do Evangelho não tem como você arrancar a cruz da vida do crente. Só que aí vem alguém e dá uma adoçada no Evangelho. Pega o sangue do cordeiro e bota ali 1 quilo de açúcar. Para quê? Para mudar aquele gosto de morte. E tornar o Evangelho um negócio assim, docinho. Tem Evangelho docinho hoje? Bastante. Tem um Evangelho docinho sendo pregado aí. Sabe que quando você coloca açúcar nas coisas, você põe açúcar para quê? Para adoçar, para tirar o amargo, para tirar o azedo, para poder mudar o paladar natural que a coisa tem.
Então, por exemplo, você põe açúcar no café. Tem gente que põe café no açúcar, né? Que vai mais açúcar do que café. Quando você adoça o café, né, você já não está mais sentindo o sabor do café, você está sentindo o sabor do açúcar. Mas tem um irmão que fala assim, mas pastor, o que eu gosto é do açúcar mesmo, não é do café. Por isso que eu adoço café. E qualquer coisa que você colocar açúcar, na verdade você está modificando o paladar daquele negócio que você está comendo. Para ficar mais palatável, para ficar mais docinho. E hoje você tem assim, um evangelho adoçado. Por exemplo, você pega o evangelho, né, da hipergraça. Jesus já fez tudo, já morreu na cruz, você não tem mais responsabilidade, você não tem mais compromisso, Jesus já fez tudo por você. Você não precisa fazer mais coisa alguma, está tudo muito bem. Você não tem mais responsabilidade, não precisa mais se santificar, enfim. A graça superabundou, e é verdade que a graça superabundou porque ela nos perdoou de todos os nossos pecados. Mas isso não tira a minha responsabilidade de fazer a minha parte, tomar a minha cruz e segui-lo. De matar o meu eu e de me santificar. Isso não foi retirado, de jeito nenhum, a graça não tirou esse dever de cada cristão. Existe um evangelho que alargou a porta e deixou o caminho bem espaçoso. Para quê? Para que todo mundo possa entrar com todos os seus erros, falhas, defeitos, com todos os seus pecados. O evangelho adoçado. Um gosto falsificado do evangelho. E quem anda nessa fé, nessa crença, está doente e nem sabe, porque o diabetes é uma doença assintomática. Às vezes a pessoa está lá com uma taxa de glicose altíssima no sangue, mas não vai lá furar o dedo, não sabe como é que está. Não sente nada. E o pior é que quando sentir, talvez a situação já seja assim, bastante grave, bastante danosa. Porque o diabetes, ele ataca o sistema imunológico do corpo de uma pessoa, como eu já falei. Então tem muita gente que acaba morrendo porque nem sabia que tinha diabetes, e quando fica sabendo já vai e entra em coma. E na vida espiritual tem muito crente que está com diabetes espiritual. Por quê? Porque adoçou a palavra, não gostava do jeito que ela era, comeu do jeito errado, meteu açúcar para satisfazer o seu gosto, o seu paladar, e está morrendo e não sabe. Morre aos poucos. Quarto fator é o crente asmático espiritual. Como é que é isso, pastor? Olha, esse eu vou dizer para você, está assim, é quadro grave, gravíssimo. Né? O asmático espiritual, ele é gravíssimo. Por quê? Porque o ar, o fôlego, que dá vida ao nosso organismo, ao nosso corpo, fala a respeito do Espírito de Deus que foi soprado para dentro do homem. Lembra quando Deus criou Adão? Deus forma Adão, ele faz ele do barro, da argila, e Deus ele não faz um boneco de barro, Deus faz um homem, né, com todas as células que um corpo humano tem, com todas as veias, com todas as artérias, com todos os vasos, com todos os órgãos, com todos os ossos, com tudo, com a pele, com o pelo, tudo que o corpo humano tem, está ali um corpo perfeito. Era o corpo de Adão. Porém, sem vida. Não tinha defeito naquele corpo. Tinha todos os ossos que tem um corpo humano. Já tinha olho, já tinha boca, já tinha nariz, já tinha pulmão, já tinha coração, rim, fígado, todas essas coisas. Porém, não tinha vida, um corpo perfeito e sem vida. Aí Deus vem e sopra o fôlego de vida pelas narinas de Adão. O que é que Deus sopra dentro de Adão? O seu espírito. Deus compartilha do seu espírito e dá vida para Adão através do sopro do seu fôlego. E quando Deus ele sopra, né, o seu fôlego, o seu espírito pelas narinas de Adão, o que acontece? Aquele fôlego de Deus, o Espírito de Deus, vai para dentro do pulmão de Adão. E aí fica ali naquele pulmão e depois ele só fica em movimento, aumentando e diminuindo. Não. Porque qual é a função do pulmão no corpo humano?
é receber o ar, coloca o ar em bolsas de ar, em pequenas bolsas de ar, onde passam microvasos, que tem o contato com aquele ar, com aquele oxigênio, e captura o oxigênio, e transfere esse oxigênio através da corrente sanguínea para todo o corpo. Então o pulmão, ele só recebe o ar que entra pela narina, mas esse oxigênio ele vai para o sangue, e o sangue é quem faz a oxigenação de todo o corpo, de todos os órgãos. Quando uma pessoa ela fica sem oxigênio no cérebro, ela morre. Mas o cérebro ele recebe o oxigênio, quem recebe é o pulmão. E o sangue leva o oxigênio para o cérebro e para todo o restante do corpo. E o que mantém a vida é essa circulação, essa troca de oxigênio que você recebe, e depois ele vai lá e faz a troca, libera o gás carbônico, pega mais oxigênio, e isso mantém você vivo. Por isso a Bíblia diz assim que a vida está no sangue. Deus entrou na corrente sanguínea. O Espírito de Deus foi soprado para dentro do ser humano na corrente sanguínea. Então, teve um médico lá pelo ano 1500, mais ou menos, ele era um cientista, e ele era médico, e era teólogo, e era um judeu, e ele fez uma pesquisa, assim, falou, se Deus habita dentro de nós, onde é que Deus habita? Ele começou a pensar, está no coração, está nas entranhas, onde é que está? Ele concluiu, não, Deus está na corrente sanguínea, porque foi ali que Deus soprou o seu espírito nas narinas de Adão, e aquele fôlego de vida correu para o sangue, e é por isso que o sangue vai falar a respeito de vida e de redenção. Por isso o sangue tem a importância que tem na palavra de Deus. Se você não tiver o oxigênio no seu sangue, você morre. Essa semana, a gente estava lá em Ponta Porã, fui visitar pastores, ministrar numa igreja, e a gente estava numa fazenda, e fomos orar uma noite. E fomos para o monte para orar, e ali naquele monte eu gosto muito assim de encontrar Deus através de coisas naturais. Deus fala muito comigo através da natureza, em ambientes naturais, Deus sempre traz revelação, e eu tenho experiências, conexões especiais com Deus, através das coisas do ambiente, da natureza. Deus fala muito comigo na praia, por exemplo, glória a Deus, aleluia, é bom demais ir na praia, gente, Deus está na praia. E Deus traz tanta revelação, já ouvi tanto Deus falando comigo na praia, tirar férias é bom. Mas não só, em muitos lugares, assim, em contato com a natureza, Deus fala, eu estava ali naquele ambiente, no monte orando, e o céu brilhando de estrelas, assim, muito bonito o céu, e eu sei que as estrelas, elas comunicam, né, sinais de Deus, porque a Bíblia diz, Gênesis 1,14, que os astros, uma das 4 razões da criação dos astros é sinalizar. Deus fala através dos astros. Eu estou tentando entender e ler alguma coisa, olhando os pontos cardeais, né, e me direcionando naquilo, e orando em línguas, olhando para as árvores, para o movimento das árvores, e tentando fazer uma conexão, né, específica, especial, diferenciada com Deus ali naquele lugar. Não queria somente chegar e orar, falar, não, preciso sentir alguma coisa aqui nesse lugar. Daí, de repente, eu viro para o lado de onde vinha o vento, e eu aponto a minha face, aponto o meu nariz bem na direção do vento, e eu começo a sentir aquele vento batendo assim na minha face, no meu rosto, mas eu senti ele vir assim. E à medida que eu estava sentindo aquele vento batendo no meu rosto, Deus começa a me ministrar. Eu começo a sentir da presença de Deus. Aí eu viro mais a minha cabeça para o alto, e eu aponto não o meu nariz, mas eu aponto a minha narina para o vento. E começo a puxar aquele ar para dentro do meu pulmão. E eu começo a puxar aquele ar. E sabe de uma coisa? Aquele vento, durante o dia todo, eu já tinha identificado a direção do vento. Estava um vento o dia inteiro ventando. E não era um vento muito forte, nem muito fraco, era um vento. E o vento ele era um vento norte e noroeste, às vezes norte, às vezes noroeste, tanto durante o dia. No dia seguinte também era norte e noroeste, mas naquela hora o vento ele vinha exatamente da direção de Jerusalém, porque eu já tinha identificado o rumo de Jerusalém ali. Durante o dia eu já tinha falado, Jerusalém está para cá.
E naquela hora o vento ele mudou. Ele deixou de ser um vento norte-noroeste e ele veio da direção de Jerusalém. Está mais ou menos aqui, está mais ou menos para aquele lado. E eu aponto assim o meu nariz e a minha narina, e aquele vento que vem do rumo de Jerusalém começa a entrar dentro de mim, e eu começo a oxigenar todo o meu corpo, e puxar o ar com força, 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 e Deus começa a me ministrar a respeito de ser cheio do Espírito, porque o Espírito Santo, ele muitas vezes se manifestou através de um vento. É o fôlego de Deus, é o sopro de Deus que entrou em Adão. Quando o Espírito Santo ele vem lá em Pentecostes, ele vem como um vento. Porque é um fôlego, é um sopro. E eu estou sentindo assim, e Deus me ministrando a respeito de ser cheio do Espírito Santo. E foi um momento muito, muito, muito bom. E também naquela hora Deus começa a falar assim comigo, fala, olha, sabe por que as pessoas estão morrendo? Como morre uma pessoa que está com Covid? Falta de ar, principalmente. As pessoas estão morrendo por falta de Deus, falta do Espírito Santo de Deus. O mundo está enfermo e o mundo está morrendo por falta do Espírito de Deus. Essa é a grande causa morte do mundo. O que acontece no mundo natural é só um reflexo das coisas espirituais. E quando um paciente do Covid tem o seu quadro clínico agravado, ele é levado para uma respiração mecânica, porque ele não consegue mais respirar, não consegue mais respirar sozinho e precisa de uma ajuda mecânica. E sabe uma coisa? Também tem muito crente que está com falta de ar, está com falta do Espírito, não consegue mais se encher do Espírito Santo, e está buscando, às vezes, uma respiração, puxa, não consegue. Ou, às vezes, ele até vem para o pulmão, mas ele não se espalha por todo o corpo, porque ele está todo entupido. Tem muita gente que está morrendo com a Covid, mas, na verdade, não é um problema pulmonar, não é pneumonia. É trombo que se formou no sistema de circulação. Então chega o oxigênio, coloca na máquina para respirar, joga oxigênio, mas o oxigênio não circula no corpo, porque tem trombo. Está todo entupido. Tem muito crente que está todo entupido. Tem muito crente que hoje assim, vestiu uma máscara, eu digo uma máscara espiritual. Quando eu comecei, eu nunca tinha usado máscara. Quando eu coloquei a primeira vez, gente, a sensação que eu tive foi uma sensação de sufocamento. Parecia que eu não ia conseguir respirar. Falei, não, eu estou com falta de ar. Eu não consigo respirar com esse negócio. Depois você vai até se acostumando a respirar com a máscara, mas tem muito crente que está mascarado, que está sufocado, que não consegue mais se encher do Espírito. E o pior é o seguinte, a gente começa a usar, sente um sufocamento, mas daqui a pouco você se acostuma. E o problema é, espiritualmente, você se acostumar a não conseguir mais se encher do Espírito. E tem muita gente que já está assim, acostumada. Não se enche mais do Espírito. E que fica buscando uma ajuda externa para poder ter Deus na sua própria vida. É o crente 6 horas. O crente 6 horas, 6 horas por mim porque a coisa está feia, estou com um problema aqui e ali. Então, é o crente que depende da oração dos outros, que vive pedindo para que você ore por ele, que quer que alguém profetize na vida dele, né? E não consegue mais crescer e viver espiritualmente, vive de maneira dependente. Sabe que pastor ora pelas ovelhas, né? Mas o profeta Amaro, por exemplo, ele não gosta disso. Quando alguém chega para o profeta Amaro e fala, pastor, o senhor ora por mim? Fala, mas de jeito nenhum, o problema é teu, eu já tenho os meus, eu oro por mim, você ora por você. Vai te virar para lá. Né? Profeta não gosta muito de ficar orando pelas pessoas, não. O chamado dele é falar, não é ficar orando pela pessoa, né? Mas tem muito crente que assim, que é dependente, ele precisa depender de alguém, ele não consegue mais ter vida espiritual própria. Tem que ter um líder sobre a vida dele, que cuide dele, que carregue ele, né? Que seja um respirador mecânico para ele, para encher ele do Espírito.
E o problema é que tem um monte de líder que gosta disso, de gerar pessoas dependentes ao seu redor. Gente, eu não gosto disso. E eu não deixo perto de mim, né, líderes gerarem essa dependência. Não pode, não pode, não pode. Crente não pode ser dependente. Você, em determinada situação, você precisa de ajuda. Você é apoiado, você é ministrado, você é ensinado, você é exortado. Você é consolado. Mas dependência de você ficar conectado em alguém, só sugando alguém, dependendo de alguém espiritualmente, está errado. A Bíblia não quer isso para ninguém. Mas existem algumas pessoas que gostam disso, colocar a pessoa embaixo da sua asa, falando, esse aqui é meu discípulo, e não faz nada sem a minha autorização. Não, olha, eu estou querendo namorar aquela pessoa. Não, peraí, eu que decido se namora ou se não namora. Controla a vida emocional, espiritual, profissional, familiar, se mete em tudo. Gente, isso não é o que Deus tem planejado para o seu povo. Você precisa ter independência espiritual para saber se encher do Espírito Santo sem a ajuda de outra pessoa. E o que a gente está vendo hoje no mundo natural, que também tem muita gente, porque assim como tem líderes espirituais que se aproveitam da dependência dos liderados, no mundo natural existe muito governante que está se aproveitando da situação, da pandemia, né, para poder oferecer respiração mecânica para as pessoas. Daí compra um respirador que custa 50 mil reais, paga 500 mil. Aproveitamento da fragilidade, da dependência das pessoas. E nem sempre o respirador mecânico consegue salvar o paciente, porque muitos estão morrendo porque estão tudo entupido por dentro. E na vida espiritual também é assim. Você precisa se encher você do Espírito Santo, não é alguém se encher por você. Muito crente entupido de porcaria, só fica comendo, ingerindo porcaria. Como é que você se entope? É pelas coisas que você come. Tem muita gente comendo um monte de coisa que não leva a lugar nenhum e não dá mais passagem para o Espírito Santo, porque já está cheio e já está entupido. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você pertence ao grupo de risco? Qual grupo de risco? Os dois. Mencionei 2 grupos de risco. Tem um grupo de risco aqui do coronavírus. E tem um grupo de risco espiritual. E usei os mesmos fatores, porque existe uma correlação muito forte entre uma coisa e outra. Eu enxergo isso. Se você se identificou como grupo de risco do coronavírus, talvez você tenha ficado preocupado. E eu não quero te preocupar. Meu papel aqui não é fazer o papel da Globo. Mas se você se identificou como grupo de risco espiritual, aí eu quero te preocupar. Qual dos dois é mais importante? O que é mais perigoso para você? Ser grupo de risco do coronavírus? Ou ser grupo de risco espiritual de morte e condenação eterna? Sabe de uma coisa? A maior parte das pessoas estão com medo de fazer parte do grupo de risco do coronavírus e não estão nem aí para ser grupo de risco espiritual. É uma triste realidade, mas é verdade. Agora, como é que você se protege, então, né, da morte e da condenação eterna, se isso é algo tão perigoso? Olha, não é muito diferente do que você precisa fazer para se defender de uma complicação por causa do coronavírus. O processo é meio parecido, porque existe corpo natural e corpo espiritual. Assim como nós temos um corpo natural, a Bíblia fala que nós temos um corpo espiritual. E eles são semelhantes. E assim como você precisa fortalecer, se você não quer ter problema, você quer passar pelo vírus de maneira assintomática, você precisa ter um sistema imunológico muito bom. Quanto mais forte estiver o seu sistema imunológico, menos problema você vai ter com o vírus. Ele pode passar para você e você nem sentir, nem saber. Depois você vai saber que você já é IgG, que já teve e não teve nenhuma febre, nenhuma dor de cabeça, nenhum sintoma. E é o que acontece com a maior parte das pessoas. E assim como você precisa
fortalecer o seu sistema imunológico do corpo físico, você precisa fortalecer o sistema imunológico espiritual. O que é que causa imunodepressão? Baixa do sistema imunológico. Várias coisas podem causar imunodepressão, mas eu estava lendo um artigo essa madrugada, onde diz alguns fatores que causam imunodepressão. E um deles é se alimentar inadequadamente, você comer mal, comer porcaria, não comer o que precisa, não fazer um prato colorido, está tudo lá só amarelo, branco. Não, seu prato tem que ser colorido. Dormir pouco. Tem muita gente que não descansa o suficiente. É tão agitado. Tem que dormir, gente. Deus te deu a noite para dormir. Deus não te deu a noite para você ficar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Avançar a madrugada com aquela telinha azul na sua cara e depois, quando você vai dormir, você não tem um sono de qualidade, não dorme o suficiente e nem dorme com qualidade. Outra coisa que causa imunodepressão: ingerir açúcar, comer muito açúcar, adoçar o corpo. O açúcar faz mal para o seu sistema imunológico. Outra coisa, o estresse, você ficar se estressando. Outra coisa que causa imunodepressão: sedentarismo, não ter atividade física. E a outra coisa que estava naquele artigo que causa imunodepressão é o consumo de álcool. Mandar ver. Então está muito ligado, né? A imunodepressão está muito ligada com aquilo que você ingere e com algumas coisas que você faz. Como você se alimenta, como você se nutre e algumas coisas que você pratica ou deixa de praticar. Então você precisa fortalecer isso, evitando aquelas coisas. E espiritualmente também da mesma maneira. Como é que você vai se fortalecer espiritualmente, a sua imunidade espiritual contra aquilo que pode te matar? Você precisa ter uma alimentação saudável. Qual é a alimentação saudável para a sua vida espiritual, para a sua imunidade espiritual? É a palavra. Toda ela. Toda ela. Se cada livro aqui tivesse uma cor, você precisasse se alimentar de todas as cores, 66 cores. Você precisa comer de toda ela, não é só o Salmo, né? Não é só o Evangelho, você precisa se alimentar de toda a palavra. E não apenas ficar na letra da palavra, mas no espírito da palavra. Então você precisa se alimentar lendo, estudando, meditando. Não é uma leitura dinâmica, é você meditar na palavra. Davi falava assim: olha, eu medito na tua palavra dia e noite para não pecar contra ti. O que ele está fazendo? Fortalecendo seu sistema imunológico contra o pecado que podia causar a morte espiritual dele. E você faz isso em oração, pedindo: o Espírito Santo me traz entendimento, me traz revelação, e se alimentando de toda ela. Outra coisa, você precisa de descanso. Descanso espiritual. Está na Bíblia. Isso é um mandamento. Ter descanso espiritual é mandamento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Descansar. A Bíblia fala assim: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, confia tudo no Senhor. Apresente em súplicas as suas necessidades a Deus, que sabe as suas necessidades. Jesus está dizendo assim: olha, Deus cuida dos pardais, Deus cuida da erva no campo, não vai cuidar de você, então descansa. É necessário ter descanso espiritual. Descansar em Deus não é você se tornar uma pessoa ociosa, é você se tornar uma pessoa não ansiosa. É não agir por medo, é descansar em Deus, é andar por fé. Eu confio que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo, e que tem coisa que eu não vou fazer, Deus vai fazer. Terceira coisa, para de adoçar o Evangelho. Porque o açúcar baixa a imunidade. Então para de mudar o gosto da mensagem, da palavra de Deus na sua vida. Ah, não, mas espera aqui manda eu dar a outra face. Não, essa parte aqui eu vou pular, não. Ixi, amar os meus inimigos. Não, orar por quem me persegue. Não, também não.
Meu Deus, está muito complicado isso aqui. Deixa eu pôr um pouquinho, deixa eu adoçar o meu gosto. Porque a maior parte das pessoas fazem isso, elas leem a Bíblia e falam assim, olha, o mentiroso não herdará o reino dos céus. Ah, mas só uma mentirinha? Só voltar o odômetro do carro para vender dizendo que ele é mais novo? Não tem problema. Enganar no peso, enganar no negócio, mentir para o marido que gastou no supermercado, na verdade estava na loja comprando outras coisas e... Não, eu precisei para o supermercado. E daí vai, compra lá a roupa e deixa escondida, né, do marido. Depois, daí ele vê um dia você com aquela roupa nova, falou, uai, roupa nova. Fala, não, essa aqui já faz muito tempo que eu tenho. Você que não repara em mim. Para de adaptar o evangelho. Daí a mulher vai estudar a Bíblia. Sujeitai a vossos maridos. Eu, hein? Nem pensar. Esse tempo já foi. Já avancei, já progredi. Isso aí é coisa do passado. Isso é machismo. A Bíblia não é machista, gente. A Bíblia manda o homem morrer pela mulher. Daí o marido fala, olha, tem que dar a vida pela mulher. O cara não dá nenhuma joia da vivara para a mulher, vai dar a vida. Então o povo está adoçando a palavra, mudando o gostinho dela para ficar palatável, do jeitinho que gosta. Sabe uma coisa? Isso mata. Outra coisa, a Bíblia fala assim, olha, o estresse é imunodepressivo, então você não pode se estressar. Evita as coisas que vão te causar estresse. Não entra em luta, não entra em contenda, para de ficar batendo boca, marido e mulher. Para que ficar batendo boca? Parece que às vezes assim, tem prazer na discussão, né? É aquilo que mantém um relacionamento ativo, é a discussão, bate-boca. Tensão. No trânsito, tensiona. Alguém fez alguma coisa errada, já mete a mão na buzina, já mete a mão para fora, não faz sinal, não faz gesto. Não xinga a mãe do outro motorista. Eu vi também uma matéria aqui do tal doutor Afonso Salgado, do Instituto Salgado, tem lá um currículo extenso, e ele fala que 5 minutos que você passa assistindo notícia negativa, isso causa imunodepressão por 5 horas. 5 minutos que você fica só ouvindo notícia negativa, isso vai afetar o seu sistema imunológico para mal durante 5 horas. Ou seja, se você assistir 20 minutos de notícia negativa no dia, você vai ter o seu sistema imunológico ruim o dia inteiro. Ou seja, você quer ficar imunodepressivo, assiste o Jornal Nacional, que é suficiente, não precisa mais do que isso. Basta. Então, se você não quer se estressar, por favor, para de ouvir bobagem, para de ouvir asneira, para de ouvir mentira, para de ouvir engano, para de ouvir coisas que só te atrapalham e vai ouvir o Espírito Santo. Se encha do Espírito. Se o sedentarismo é imunodepressivo, então o que você precisa? Você não pode ser um sedentário espiritual, você precisa colocar em prática as atividades espirituais, você precisa exercitar tudo aquilo que você aprende, você vem no culto, você vem na igreja, ouve uma mensagem, tem uma direção, tem uma ministração de Deus para a sua vida, daí chega, vai embora, vai comer a pizza, na segunda-feira você não lembra mais nada, não pôs em prática o que aprendeu. Vai ficar obeso, sedentário. Se encha do Espírito. Porque uma coisa que deixa a pessoa imunodepressiva é se encher do álcool. E lá atrás a Bíblia já está dizendo assim, olha, não vai se encher do álcool, onde há contenda, mas encha-se do Espírito Santo de Deus. Não vai se embriagar com o álcool e com os prazeres da carne. Vai se encher do Espírito Santo. Se você está preocupado hoje em pegar a Covid, se você que está em casa, está preocupado, está com medo da Covid, nem vai na igreja porque tem medo de chegar lá e ter pessoas contaminadas e você se contaminar na igreja. O que você precisa fazer? Você precisa cuidar daquilo que pode te matar. E tem muita gente que
está realmente se cuidando. Está cuidando. Está usando álcool o tempo todo, está usando máscara, chega em casa, tira o sapato, tira a roupa, já entra em casa sem roupa, já mete tudo para lavar, né? Quase que toma um banho de álcool. E as pessoas estão se cuidando, não vão em lugares onde tem aglomeração. Mas o que eu quero te alertar, tenha mais preocupação com o risco espiritual, porque as coisas estão muito correlacionadas. Então se proteja do pecado mais do que você se protege do vírus. Se proteja da contaminação do pecado, das coisas que te distanciam, que te afastam de Deus, que te adoecem espiritualmente, mais do que você se cuida para não pegar o vírus. A Bíblia diz assim, olha, afastem-se de toda a forma de mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Hoje as pessoas estão se afastando do vírus, tentando pelo menos se afastar do vírus. Você não vai conseguir se afastar completamente do vírus. Enquanto existirem pessoas suscetíveis, ele vai estar circulando, você não vai conseguir se afastar. E a Bíblia diz assim, olha, você tem que se afastar de toda forma de mal. Você não vai conseguir se afastar do pecado, porque o pecado está ao redor e o diabo ele anda ao derredor tentando tragar. Então você não vai conseguir se manter completamente afastado, mas você consegue ter um sistema imunológico forte, para quando você tiver um contato próximo ao perigo, ao pecado, ele seja assintomático em você, você sequer tenha vontade de praticar aquele pecado. Nesses dias, muitas pessoas, e até crentes, que fazem parte do grupo de risco do vírus, ao invés de se fortalecerem e se afastarem do mal espiritual, acabaram correndo para perto do mal espiritual. Tem muita gente que fechou a igreja, fechou o negócio, foi para casa, não pôde trabalhar, teve aqueles dias que ficou trancafiado e foi fazer o quê? Em vez de se abastecer das coisas de Deus, foi se abastecer das coisas da internet, da televisão, das mídias sociais, e só se prejudicou. Isso, eu vou dizer uma coisa, é sintoma de uma pessoa que faz parte do grupo de risco espiritual. Porque não foi se fortalecer em Deus, ao contrário, se distanciou de Deus. À medida que foi tentando se distanciar do perigo do vírus, também se distanciou das coisas de Deus. E Jesus ele diz que nesses últimos dias, né, o injusto vai continuar praticando a injustiça. O imundo vai continuar sendo imundo cada vez mais. Mas o justo seja cada vez mais justo na prática da justiça e o santo continue a santificar-se cada vez mais. Deixa eu perguntar de novo para você. Você faz parte do grupo de risco? De qual, pastor? Qual é mais importante para você? Qual deve te preocupar mais? Talvez eu tenha trazido aqui algumas informações que você não tenha se atentado tanto, e você tenha descoberto assim, opa, peraí, eu faço parte do grupo de risco para o coronavírus. Isso tenha te preocupado. E eu trouxe informações sobre o grupo de risco espiritual e que você faz parte do grupo de risco espiritual e você não se preocupou. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Porque eu vou dizer para você, você não vai morrer com esse vírus. Mas você corre risco de uma morte eterna. Você que está em casa, você não vai morrer de vírus. Mas cuide-se para não morrer espiritualmente. Eu não desejo isso para você. E você não precisa morrer por fazer parte do grupo de risco espiritual. Você pode desenvolver o seu sistema imunológico. Você está vivo, você tem tempo, você pode se desenvolver. Você pode se fortalecer, ainda que um dia todos nós venhamos a morrer, se o arrebatamento não nos alcançar antes. O que você não pode é morrer espiritualmente. Então o que você precisa fazer nesses dias? Você precisa se isolar urgentemente do perigo que pode te levar à morte eterna. Assim como você está usando máscara, como você está usando o álcool em gel, como você está tendo todos os outros cuidados, muito mais você precisa ter os cuidados em relação à sua vida espiritual.
Se você está saudável espiritualmente, o que você precisa fazer? Se fortalecer ainda mais. Ative ainda mais o seu sistema imunológico, para que o vírus do pecado não te pegue, para que o engano, a mentira do inimigo não te manipule. Você precisa se encher do Espírito Santo, você precisa se encher do Espírito Santo. Gente, aquela experiência foi maravilhosa quando eu senti aquele vento vindo na minha face e depois puxando o ar, oxigenando tanto. Fui oxigenando tanto assim que eu fiquei até comecei a ficar tonto. E Deus falando assim sobre ser cheio do Espírito Santo. E quantas vezes você já não caiu pelo Espírito? De ser tocado, de ser ministrado, e você não conseguir permanecer em pé, e você cair, por causa de uma unção do Espírito na sua vida. O que nós precisamos é nos encher. O que está matando o mundo. As pessoas estão morrendo, sem conseguir respirar. E o ar fala a respeito do fôlego de Deus, fala a respeito do Espírito de Deus. O mundo está morrendo por falta de Deus, e a igreja não pode morrer por falta de Deus, e tem muito crente que está morrendo porque não tem mais Deus, porque envelheceu, porque ficou obeso, porque está diabético, porque está asmático espiritualmente falando. Deus não quer isso para o seu povo, Deus não quer isso para a gente. Deus quer que você seja forte. Deus quer que você se fortaleça e que você não tema o vírus, que você não tema a morte através da Covid, mas que você tenha temor de Deus, que você respeite o perigo do pecado e não se deixe envolver pelo pecado, não morra por causa dele. Se eu morrer por causa do vírus, eu não estou nem aí. Eu sei que eu não vou morrer com o vírus. Mas se morresse também, eu ia ser promovido. Porque eu não posso morrer por causa do pecado. Quero que você ore pela sua saúde física. Eu quero que você ore pela sua saúde espiritual. Eu quero que você ore pela saúde física e espiritual da nossa cidade. Quero que você ore pela saúde física e espiritual da nossa nação e do mundo que nós vivemos. A igreja precisa ser luz. Esse é um tempo que a igreja precisa se manifestar. O mundo está em trevas, o mundo está sem respostas. E quem tem resposta para o mundo hoje não é a Organização Mundial de Saúde. Quem tem resposta para o mundo hoje não são os governantes. Quem tem resposta para o mundo hoje sequer é a comunidade científica, porque cada um diz uma coisa. Também estão perdidos. Quem tem resposta para o mundo hoje é a igreja de Jesus Cristo. Ela não pode estar envolvida na confusão, no medo, no pavor. A igreja não pode estar fazendo parte do grupo de risco espiritual. A igreja precisa ter imunidade, porque à medida que a imunidade se espalha, à medida que a imunização do rebanho, as pessoas que não estão imunes são protegidas, nós formamos uma barreira para proteger as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Nós precisamos ser uma barreira de proteção espiritual para toda a nossa cidade. Formar essa barreira, formar uma proteção de imunidade para a nossa cidade, para a nossa comunidade, para as pessoas que estão perto da gente. Você está tentando impedir, evitar de você se contaminar e contaminar outras pessoas, fisicamente está certo, mas muito mais você precisa fazer isso espiritualmente. Porque as coisas estão relacionadas, as coisas elas são semelhantes uma à outra. Um é sombra e outra é verdade. Um é a realidade espiritual e a outra manifestação natural daquilo que é espiritual. O que precisa hoje? Imunização. Não existe vacina. E não existe uma vacina espiritual para você sair aplicando nas pessoas. Mas nós podemos fazer uma
uma barreira espiritual de proteção. Porque quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, se existissem justos em Sodoma e Gomorra, as cidades não seriam destruídas. Porque os justos, eles formariam essa barreira de proteção, de imunidade contra a destruição. E o que a sociedade precisa hoje é de pessoas que formem essa barreira de proteção. Você precisa ser essa barreira de proteção. Eu preciso ser essa barreira de proteção. Nós precisamos ser barreira de proteção. E nós vamos fazer isso à medida que nós manifestamos o reino de Deus, à medida que nós nos enchemos do Espírito Santo. O mundo está precisando de ar, está morrendo por falta de ar, está morrendo por falta de fôlego, está morrendo por falta do Espírito. E quem tem que receber o Espírito somos nós. Eu e você precisamos ser narina, eu e você precisamos ser pulmão, eu e você precisamos ser corrente sanguínea para oxigenar, para levar o Espírito por onde nós vamos. A corrente sanguínea, ela passa por todo o corpo e ela vai levando oxigênio, vai levando vida. E você, à medida que você circula, você precisa ser isso. Sistema imunológico de Deus para você e para a sua família e para a nossa sociedade. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. A sociedade está precisando de uma resposta e não está no mundo, está na igreja. O diabo quer fechar a igreja. O diabo quer que a igreja fique vazia. Por quê? Porque ele trabalha na mentira, porque ele trabalha no engano. O diabo trabalha na mentira e no engano. E a igreja é quem tem a verdade. Mas se ela for enganada, se ficar debaixo da mesma opressão que o mundo está, ela não vai ter respostas. Nós precisamos ter a verdade. Nós precisamos ter a resposta. A igreja tem que ser o sistema imunológico do mundo. Se a igreja falhar, o mundo morre. E o mundo está morrendo por falta de Deus. E a igreja é responsável, ela precisa se encher do Espírito. A igreja precisa se encher do Espírito. Você precisa se encher do Espírito. A sociedade precisa de você, a sua família precisa de você, as pessoas precisam de você. E você só vai ser útil se você for cheio do Espírito. Cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Não obeso, não crente velho, não crente com diabetes espiritual, não crente asmático espiritual, mas cheio do Espírito, cheio de força, cheio de vigor.